Estamos de volta com o último bloco do Conexões, que hoje está debatendo o parto humanizado, com a presença da enfermeira obstetra Cristiane Vieira e também do médico Luiz Carlos Pinheiro, que é ginecologista obstetra. Bom, doutor, o senhor falou da questão de diferentes formas de parto, citou alguns partos, parto em casa, por exemplo, existe parto de cócoras, parto na água. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dessas diferentes formas de parto, o que seria mais indicado para a mulher? Às vezes a mulher, como o senhor disse mesmo, tem interesse, vontade em tornar o mais humanizado possível, como é que ela deve avaliar, aonde ela deve ter esse neném, quais os riscos para esse neném? Bem, o conceito de humanização de parto tenta dar à mulher e ao bebê as condições mais seguras de se ter o parto. E o parto, para ser humanizado e para ter um bom parto, a mulher precisa ter liberdade para escolher. Então, parto humanizado não é parto de cócoras, é o parto na posição em que a mulher se sentir melhor e que for também segura para a sua criança. Então, o parto de cócoras, na maioria das vezes, é o mais fisiológico. Quando abre mais a pelve, e quando a gravidade também ajuda, né? Então essa é uma posição ótima para você ter o parto. Pode-se ter o parto sentado numa banqueta de parto. Existem umas banquetas que a gente usa. Se a mulher se sente mais segura ali, mais tranquila, ela descansa mais as pernas, pode ser nessa posição. Se ela quer ter o parto deitado, engraçado, o deitado aparentemente a gravidade vai contra, mas tem mulher que só consegue ter o parto deitada. Então, que fique deitada. Não é desumanizado não, porque aquilo é bom para ela e é seguro para a criança, né? A cesariana, quando necessária e a gente não faz, também é desumanizada. Ela pode até humanizar para com o médico que queria ter um tempo, ou para com a família da parturiente que está querendo viajar, mas é desumanizada às vezes para a criança. Então, a cesariana às vezes pode ser necessária e ela pode ser feita de uma maneira menos traumática, sendo feita na hora certa, com a presença de um acompanhante, com a mãe não sendo presa na cama, com a mãe já pegando o bebê diretamente quando nasce, podendo amamentar na sala de parto. O parto domiciliar já é uma questão mais controversa, é uma discussão difícil de se fazer porque os trabalhos são conflitantes. Na Europa é estimulado, na América do Norte um trabalho recente demonstrou um índice de mortalidade 10,5 vezes maior com os partos domiciliares. Na Europa, esse risco esteve aumentado quando se demora mais de 20 minutos para chegar a um socorro. E se a parturiente não é considerada de baixo risco, né? Então, eu creio que cada mulher deve pesar os riscos e benefícios para escolher um parto domiciliar e de preferência que esteja o mais próxima possível de um socorro, né? E que só aquelas consideradas realmente de baixo risco possam ter o parto. Bom, Cristiane, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? Assim, o parto independente, né, de ser cesariana ou parto normal, ele pode ser humanizado. O Ministério da Saúde tem investido em condutas para que isso aconteça e não depende só da escolha pelo tipo de parto, ou se ela vai ter o parto de cócoras, né? Depende de toda uma estrutura. Hoje as instituições não estão preparadas para o parto humanizado, porque vem desde a planta física da instituição. Então a gente tem que ter um local que possibilita essa mulher de ter movimentação, que ela ande durante o trabalho de parto, que ela mude de posição, que ela tenha um ambiente aconchegante, confortável, né, com luz própria. Vai ter momentos que a gente vai deixar com pouca luz, que ela tome banho, porque o banho morno alivia a dor, traz conforto. Então, às vezes, precisa de uma banheira, precisa de um lugar preparado para que ela tenha esse parto. Então, hoje, às vezes, a gente acompanha partos nas instituições particulares e, assim, a gente se vê obrigada a ficar dentro de uma sala cirúrgica que tem pouco recurso, então a gente tem só uma mesa cirúrgica e às vezes a gente precisa improvisar e que dá para improvisar muito bem. Então a gente levar uma banqueta, uma outra forma, fazer o parto de cócoras no chão. Então, só deixar claro que parto humanizado, então, é aquele parto que dá liberdade para a mulher em vários aspectos, tanto na escolha quanto tipo de parto, quanto poder ter voz ativa sobre o seu parto, ser respeitada quando ela fala, não, eu não quero que faça um epísio.
né? Eu não quero ficar sem comer todo o meu trabalho de parto, porque não tem nada cientificamente comprovado que a mulher precisa ficar em dieta zero durante o momento do trabalho de parto. Você falou dessa estrutura. A rede pública hoje, aqui citando o caso específico de Goiânia, oferece para a mulher pelo menos uma estrutura básica para esse tipo de parto? Uma mulher que não tenha condição de ter um parto acompanhado numa clínica particular, ela indo a um serviço público, sendo paciente do SUS, vai ter essa estrutura? Então, eu diria que hoje essa estrutura tem sido mais ampliada no SUS mesmo, né? A gente tem um novo projeto aí do Ministério da Saúde, que é chamado de Projeto Rede Cegonha, onde ele prioriza várias questões sobre o parto, sobre a gestação e parto, né? A mulher e o recém-nascido. Então, algumas leis já foram criadas para que isso funcione, como, por exemplo, a lei do acompanhante. Muitas mulheres não sabem, mas a mulher tem direito ao seu acompanhante, independente da instituição que ela estiver. Ela tem direito de um acompanhante durante o trabalho de parto, durante o seu parto. Muitas vezes as instituições usam isso para superfaturar, né? Porque às vezes é cobrado do esposo que quer assistir o parto para que entre no centro cirúrgico ou que entre no ambiente que vai acontecer o parto, e sem que ela saiba que isso é um direito. Então a mulher hoje ela já tem vários direitos. Essa proposta da Rede Cegonha, né, traz a construção de ambientes próprios para o parto, como as casas de parto, ou chamado também centros de parto normal, né, a gente usa agora o termo centro de parto normal, que é um ambiente preparado para isso. Um ambiente onde ela vai ter um espaço para deambular, para andar, né, já é preparado para receber o acompanhante também, porque aí tem que trazer conforto tanto para a mulher em trabalho de parto quanto para o seu acompanhante. Ela tem livre escolha desse acompanhante, se é o esposo, se é uma amiga, se é a mãe. Medidas onde ela sinta-se com possibilidade de ir ao banheiro, né, de forma mais individualizada. Antes a gente tinha enfermarias com várias pacientes juntas, né? Hoje a proposta é que ela tenha um ambiente único para ela, né? E já vem equipado com algumas formas para o parto, como banheira para o parto na água, a banqueta, né? A gente tem cavalinhos, que são mecanismos usados para fazer exercício. A gente usa muito escalda-pés, que são medidas de conforto, alívio da dor, massagens, hidroterapia, né? Que é a água, o uso também de essências florais, né? Para fazer massagem e acelerar esse processo do trabalho de parto sem usar os fármacos, né, os medicamentos. Então a gente chama isso de tecnologia não farmacológica para alívio da dor e para acelerar o trabalho de parto. Para finalizar, existem profissionais hoje que estão mais capacitados, como o caso da enfermeira obstetra, e também de um personagem aí que surge atualmente, que é a doula. Muita gente não conhece, não sabe o que é o trabalho dessa pessoa que é especializada, que é instruída as melhores formas de acompanhar essa mulher. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é o trabalho dessa pessoa que acompanha a parturiente, também como que ela é treinada, que tipo de informações ela recebe. Bom, antes de falar sobre a doula, gostaria só de complementar a resposta cristiana e falar que em Goiânia temos a maternidade Nascer Cidadão, que é pioneira nisso do acompanhante, da humanização, e agora a maternidade Dona Iris, né? Que tem uma estrutura fantástica. São lindas de se ver. Bom, a questão da doula, a doula é aquela mulher que ajuda a outra no parto. São só mulheres. Goiânia tem um outro doulo. Temos um doulo em Goiânia, e que é muito bom, mas na maioria das vezes a mulher se sente melhor ao lado de outra, né? A doula já começa no pré-natal. O ideal é que ela já começasse a visitar, conversar com a parturiente, e ela está junto ali para fazer massagens, para levar ao banheiro, levar ao chuveiro, para ajudar quando tem um parto em água, por exemplo, para ajudar a colocar na água, apoiar na respiração, ver as necessidades da mulher. É fantástico. Quando a mulher está bem preparada, e principalmente se ela conheceu a doula no pré-natal, o que eu percebo como obstetra é que é um parto bem mais fácil. Porque parto é muito a questão de cabeça. O que mais atrapalha o parto é talvez o medo dele.
É como numa relação sexual. Eu estou fazendo essa comparação que eu li em um livro, foi uma parteira norte-americana, ela falando o seguinte, para você, essa questão de dor de parto, como é que nós vamos pensar essa dor? Como é que ela pode ser menor? E ela compara, todo parto é a continuidade de uma relação sexual bem sucedida, porque ele começou lá. E as necessidades numa relação sexual é liberdade, privacidade, segurança. Uma relação sexual com alguém que você ama é prazeroso. Com alguém que você não ama, ou quando a mulher está com medo, é extremamente traumático. O parto, quando você consente o parto, quando você deixa o seu corpo consentir, relaxa, deixa acontecer, ele é prazeroso. Mas, se a mulher está com medo e ela trava, cada contração é como um estupro. Dói muito. É traumático. Então, a mulher bem preparada, e nisso a doula tem um papel fundamental. E o acompanhante também, esse acompanhante, a Cristiane falou, que é direito de toda mulher, inalienável, e que é extremamente burlado em Goiânia. Eu já fiz queixa, já falei com algumas instituições, mas não tem jeito. A mulher é burlada no seu direito. Tudo quanto é lugar. E ninguém fala nada. Bom, e a doula geralmente é mãe? Então, só complementando, a doula não necessariamente precisa ser mãe, ela não precisa ter nenhuma formação acadêmica para isso, pode ser uma pessoa leiga que recebe um curso e é preparada para cuidar. Geralmente, no início, a gente tinha muitas doulas que eram aquelas pessoas, assim, aquelas senhoras aposentadas, né, que tinha vontade de fazer um serviço voluntário, né, um serviço de doação mesmo. A doula, ela se doa para a mulher no momento do parto, porque ela pensa todo momento naquela mulher. Então, ela vem, o importante é que ela já estabeleça esse vínculo com a mulher logo na gestação, ou que este vínculo seja estabelecido naquele momento mesmo, mas ela consegue estabelecer um vínculo porque ela fica muito próximo, né, da mulher, ela respeita, ela orienta, então não precisa ter nenhuma formação profissional, mas com certeza uma mulher que foi mãe e que teve uma boa experiência com o parto, ela vai ser uma excelente doula. Eu falo muito que para as minhas amigas quando engravidam, olha, não fique trazendo para você experiências ruins, né? Se prepare, busque alternativas para você estar preparado para o parto. Se você é muito diferente quando você recebe na instituição que você trabalha ou uma paciente que foi bem preparada para o parto daquela que não teve preparo nenhum. Então, é o que o doutor falou, né? Ela não veio preparada, a cabeça dela que ela está ali para sofrer, porque não tem outra opção para ela precisa passar por aquilo. Então é muito diferente, é muito mais fácil você lidar com uma que teve um preparo antes, que está consciente do que ela vai passar e do que ela pode fazer para passar de forma melhor, né, do que aquela que não foi preparada. Então, tanto a doula quanto a enfermeira obstetra, ela faz esse papel, né, de preparar essa mulher no momento da gestação, acompanhar, orientar adequadamente, para que no momento do parto ela tenha um parto menos traumático possível. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Muito obrigada, Cristiane, por ter vindo para falar com a gente sobre esse assunto. Eu só queria reforçar um pouquinho, né, do que ele falou sobre o trabalho da rede pública. Hoje a gente tem em Goiânia assim, 2 instituições que já trabalham com a enfermeira obstetra. Nós temos na maternidade Dona Iris cerca de 75% dos partos sendo acompanhados exclusivamente por enfermeiras obstetras. Lógico que esse número nunca vai chegar a 100%, porque a gente faz um trabalho em equipe. Então, esses outros 25% de partos são partos que a gente precisa, né, da presença do médico, porque a gente considera, a gente trata a enfermeira obstetra, a função dela é atuar nos partos de baixo risco, partos sem distócias, que a gente fala, que é aquele parto que está tudo bem, né, dentro da normalidade. O parto disfuncional, com distócia, ele precisa da presença do médico. Então, nessas circunstâncias, o Ministério da Saúde tem colocado a enfermeira obstetra dentro das instituições públicas para tentar trazer esse parto o mais fisiológico possível. Porque, como o doutor Luiz colocou, o médico ele tem uma formação bem voltada para a emergência, né, para a intervenção, e a enfermeira obstetra uma intervenção, uma formação mais voltada para o cuidar. Então, por essa medida, é importante
esse trabalho em equipe, um complementando o outro. Ok, Cristiane. Obrigada também, doutor Luiz, pela presença, por falar para a gente, esclarecer esse tema. Obrigado pelo convite. O Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos próximos programas mandando sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso pelas redes sociais ou então pelo e-mail. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos até o momento no blog do Conexões. E eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9h15 da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!